Há um ditado árabe que alerta que se você ver o fogo pegando na casa do seu vizinho, corra acudi-lo, porque se você não fizer nada, o fogo vai acabar se espalhando pela sua casa e queimando tudo que você tem. Pois bem, hoje nós vimos uma violência chegando na classe média com um crime bárbaro de uma chacina onde mataram 3 médicos e deixaram um outro em estado grave no hospital. Uma chacina tão corriqueira da qual a gente se acostumou a aceitar como banalidade quando atinge as outras classes sociais, quando atinge as pessoas que são anônimas, que são vistas como números, são meras fatalidades, como o Bolsonaro gostava de falar, vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Pois bem, agora, de tanto a gente tolerar o intolerável, infelizmente a gente está vendo a violência chegar aonde a gente achou que ela não ia chegar, onde as pessoas pensavam que estavam totalmente protegidas. Naquela classe média, aquela classe que independente de tudo está pegando fogo ao seu redor, das casas, as vidas estarem sendo incendiadas ao seu redor, ela se achava protegida, incólume. O caso aconteceu, para vocês terem uma ideia, na Barra da Tijuca, numa área nobre do Rio, do lado do condomínio onde mora o Bolsonaro, aquele lugar maravilhoso, cheio de milicianos, onde ocorreu a tal execução. Ali ninguém espera que vai sofrer um tipo de retaliação, um tipo de assassinato, um tipo de violência. Por isso estavam todos muito tranquilos em frente ao hotel onde eles estavam ali participando de um seminário. Pois bem, aconteceu a fatalidade que vem para alertar que num regime onde a gente tolera a violência contra um que é anônimo, ela acaba chegando a todo mundo. Mais grave ainda é perceber as várias maneiras com que estão sendo tratado o caso, por conta de se tratarem de classe média, médicos, e mais grave ainda, porque dentre as vítimas, infelizmente, estava o irmão da deputada Sâmia Bonfim, uma deputada bastante combativa do PSOL, e que vinha recebendo várias ameaças, como todo mundo que defende uma sociedade mais justa recebe. Eu mesmo recebo todo santo dia esse tipo de ameaça. Por quê? Porque a partir disso daí a gente percebe que a nossa sociedade não está respeitando de fato aquilo que prega a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que hoje inclusive faz 35 anos. Um documento exemplar para a humanidade que infelizmente nós, além de não seguirmos, o tempo todo ela vai sendo atacada desde que foi criada, porque é um documento que transcende a ideia de igualdade entre as pessoas, ela cria uma ideia de equidade, para que o baixo não fique desnivelado do alto, para que o rico não fique muito distante do pobre, enfim, que para que o branco não fique distante do negro, de outras raças, para que o evangélico não possa mais ou menos que o cara do candomblé, do muçulmano, enfim, para que todos possam ter o seu lugar respeitado para ter uma vida digna. Infelizmente a gente vê que não é assim que acontece, e esse caso que aconteceu infelizmente dessa chacina de médicos deixa isso muito claro pelas várias abordagens a partir da possibilidade das motivações do crime. Você vê que, por exemplo, eles tentam, uma das linhas de investigação, tentam minimizar o crime falando, olha, matou por engano médicos, era para matar uma outra pessoa. Ou seja, se foi por engano, é para você relevar. Acontece de vez em quando, quem mandou você aparecer com alguém anônimo que poderia ser eliminado. Isso é inaceitável numa sociedade que tem uma Carta Magna como essa. Mas a gente vem tolerando. A gente viu chacina em São Paulo promovida pela própria polícia e não fez nada. Ficava passando pano, falando, mas esse cara daqui 10 anos atrás teve uma passagem. Mas se ele não fez hoje, quem garante que ele não ia fazer amanhã? Sempre vê relativizando quando não é perto de você. Outra ponta ainda pior é aquela na vertente que investiga a possibilidade de ser um crime político, como ocorreu com a Marielle, como ocorreu com o irmão do Freixo, sempre envolvendo políticos do PSOL, onde aí se torna direitos humanos e a investigação tem que ir a cabo a qualquer custo. Por quê? Políticos são melhores que os outros? Não. Uma sociedade justa, toda vida é importante, toda vida deve ser considerada. E é preciso que nesse momento onde toda vida claramente está ameaçada, independente se você é um médico renomado, se você é um político ou se você é um cidadão comum, é hora da gente repactuar e olhar principalmente para essa crise de segurança gerada por
vários anos de conluios, compadrios com milícias, com crime organizado e outras coisas que agora estão se acotovelando nos novos estados, principalmente os governados, curiosamente, por bolsonaristas e também pelo petismo mais tradicional, institucional lá da Bahia, bastante conservador, um petismo bastante pouco progressista. A gente começa a perceber o quanto a militarização da polícia corrói a possibilidade de nós termos uma segurança digna, porque é a partir dela que se constroem as milícias, que essa deturpação, essa degeneração daquele que deveria servir em criminoso. Por exemplo, esse caso é bastante simbólico. Eu vou colocar aqui o Otávio Guedes, que é um especialista nessa área no Rio, para ele contar como se deu a situação, o envolvimento da polícia nesse caso. Esses crimes, eles não são cometidos sem a parceria do poder público, ou seja, sem a omissão da polícia. Eles limpam, eles ficam com a certeza de que não vai ter blitz, eles ficam com a certeza de que aquela patrulha não vai estar lá. Então esse é o problema desses bandidos, é que eles têm a contaminação. Então assim, o primeiro passo a se investigar é a ausência do policiamento ostensivo na porta do hotel. Pois é. A primeira linha de investigação mostra o óbvio, porque que o policiamento que sempre estava ali saiu na hora que aconteceram as execuções, saiu para ir no banheiro e demorou tanto para voltar que os bombeiros chegaram antes para socorrer as vítimas que a própria polícia, que chegou muito depois, quando as provas já tinham se esvaído. Parece que agora as milícias estão criando dificuldades para as investigações e outras situações tão corriqueiras naquela região do Vivendas da Barra Pesada, onde tinham os célebres Bolsonaro e os assassinos Marielle como moradores e que são vizinhos ali a poucos metros de onde aconteceu essa tragédia. Mas não para por aí. Para e pensa. Tem viatura parada aí no seu bairro esperando, olhando, fazendo policiamento ostensivo? O seu bairro que precisa, que está sempre sofrendo com violência, que tem índices que justificariam esse patrulhamento parado ostensivo? Não tem. Mas na porta de um hotel, de um bairro nobre, com baixa incidência, tem uma viatura à disposição, dando segurança particular para bens privados, para um agente privado, para garantir a vida daquelas pessoas mais ricas, enquanto na onde a violência realmente pega não tem. Então a gente vai percebendo o quanto tudo isso está errado, o quanto isso está degenerado e quanto a nossa sociedade, se não parar, pisar no freio e começar a olhar, definir se é como bem diz a nossa Constituição, prioriza defender a vida humana em detrimento, em segundo plano, a propriedade, ou se a gente vai continuar nesse modelo onde a propriedade se sobrepõe à vida humana e vai continuar colecionando cadáveres que normalmente eram entre as pessoas mais pobres. Mas como a gente acaba de perceber com os médicos, que agora eles tentam minimizar para manter aquela aura de sensação de segurança na classe média, que endossa esses modelos de extrema-direita, militarizados, que acha bonito matar as pessoas na periferia e botar nelas um rótulo de que eram bandidos. Pois bem, para que essas pessoas continuem achando que estão seguras quando de fato não estão. Porque quando você pega um regime e destrói o pacto social que garante que todo mundo abra a mão de um pouco para poder ter um pouco de segurança e dignidade na vida, tirando tudo das pessoas, e no outra ponta só põe como pessoa de valor aquele que é possuidor de algum bem, de alguma posse, aquele que percebe que nada tem, uma hora ele se enche e vai no semáforo e toma de você que achou que tinha e que estava totalmente seguro. Então que esse momento seja um momento para a gente virar a chave e começar a construir uma sociedade mais justa, mais digna, menos desigual, que é a base de toda essa violência. Infelizmente, mais uma vez, gente de boa intenção, como aí a família da Sâmia, vai estar sofrendo. Mas nós continuaremos sofrendo enquanto a gente fingir que não vê quando o drama acontece com os outros ou com a classe dos outros e quando a gente não tiver principalmente o conceito de pertencimento a toda a sociedade e entender que aquilo que atinge o outro atinge a nós também, porque somos todos uma grande família. E você, qual a sua opinião a respeito da violência, enfim, chegando à classe média? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos trabalhar para construir um Brasil melhor.